Boa noite, que Jesus nos abençoe e mais uma vez, retornando a essa casa, viemos trazer os ensinamentos que constam no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema de hoje é a parábola do filho pródigo. Jesus, na sua sabedoria, ele era muito censurado pelos escribas, pelos fariseus, porque ele andava sempre, eles achavam que ele andava sempre mal acompanhado, sempre com pessoas de má vida. E para eles, religiosos da época, isso era uma falta muito grave. E Jesus não era censor, pelo contrário, Jesus tinha a tarefa de educar, de trazer a luz ao nosso entendimento, para que através do nosso caminhar, nós pudéssemos buscar a nossa plenitude e a nossa felicidade. Então não havia críticas na palavra de Jesus, não havia censura. Ele trazia nos seus ensinamentos todo o cabedal que ele gostaria de passar para a eternidade. E as parábolas têm exatamente essa função de deixar para depois, ao nosso amadurecimento, os ensinamentos que ele queria trazer. Porque sabia que naquela época não deveria guerrear. Não era esse o objetivo da sua missão. Ele veio trazer um Deus de amor, um Pai amoroso, justo, bondoso. E essa visão de Deus que ele vinha mudando, ele queria que permanecesse para a posteridade. Mas ele sabia que, com o decorrer do tempo, os seus ensinamentos iam ser modificados pelos interesses, pela ignorância. As agremiações religiosas iam fazer novamente um Deus rigoroso e punitivo. Então, Jesus deixa esses seus ensinamentos, principalmente essa parábola, para mostrar a bondade de Deus, para mostrar, para oferecer para a posteridade esse Pai bondoso e justo. E a parábola diz assim, nós temos que ler para que, estudando a parábola juntos, a gente possa entender. Um senhor tinha uma fazenda e 2 filhos, e o seu filho mais novo disse a ele, ao seu pai: Pai, dá-me a parte da minha herança e da fazenda que me toca. E ele repartiu entre ambos a fazenda. Passado não muitos dias, entrouxando tudo que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, um país estranho, e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidade. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos senhores daquela terra. Este, porém, o mandou para os seus campos, a guardar os seus porcos. Aí desejava ele encher a sua barriga com a comida que era dado aos porcos, mas ninguém lhe dava. Até que, tendo entrado em si, disse: Quantos trabalhadores há em casa de meu pai que tem pão em abundância, e aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei procurar meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi ao encontro de seu pai. E quando ele vinha longe, viu seu pai, que ficou movido de compaixão e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijar. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe,
e metei-lhe o anel no dedo, e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo, e matai-o, para comermos e nos regalarmos, porque este meu filho era morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se, e começaram a banquetear-se. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e foi chegando à casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe disse: é chegado o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque veio com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar. Mas saindo, o pai começou a rogar-lhe que entrasse, o que ele lhe deu esta resposta: há tantos anos te sirvo sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos. Mas tanto veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então lhe disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse banquete e festim, pois este teu irmão era morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Essa parábola, ela precisa ser muito bem estudada para que a gente possa entender. Ela tem uma mensagem. O foco dela principal é mostrar para cada um de nós que todas as almas têm salvação, que o céu não é dividido e nem partidário, que todos nós temos um princípio e todos nós temos absolutamente o mesmo destino. Aí a gente começa a estudar a parábola e vê que o filho mais novo pede ao pai a parte que lhe cabe na sua herança. E a gente percebe logo de princípio que o pai não reclama. O pai de jeito nenhum tenta dissuadir o filho a não ir embora. Ele deixa ele a liberdade de escolha. E essa liberdade que o Senhor, que representa Deus, está deixando ao seu filho a liberdade do seu livre-arbítrio. Eu lhe dei a vida, mas a vida é sua e você pode fazer dela o que você quiser. Então o filho pega a parte dele na herança, porque nós não reencarnamos vazios, nós temos compromissos, nós temos bagagem, e a gente pega essa bagagem e volta. Volta e fazemos da nossa bagagem aquilo que nós bem entendemos. E foi exatamente isso que o filho pródigo fez. Ele usou da sua bagagem, daquilo que o pai lhe ofereceu, e saiu no mundo. Saiu no mundo e acabou muito rapidamente com a herança que o pai lhe deu. Foi para uma terra distante, e lá nessa terra distante, dissolutamente, ele se envolve com as mulheres, né? Eles falam aqui, com as meretrizes, gasta toda a fortuna, fica em completa miséria, e aí, na dor, ele vai buscar um novo emprego. E quando chega nesse emprego, ele vai cuidar dos porcos. O novo amo, manda que ele cuide dos porcos. E ali ele tem fome. E ele já não escolhe o que comer, porque, afinal de contas, ele sabe que ele não merece escolher. Ele aceita aquilo que as pessoas vão dar a ele. Só que o que as pessoas vão dar a ele é muito pouco e não mata a fome dele. A parábola, nessa passagem, mostra a nossa necessidade. Nós somos assim, Deus está sempre junto de nós, e muitas das vezes nós nos apartamos de Deus, não pela distância, naturalmente, que Deus está em todos os lugares, mas nós nos apartamos dele de coração.
nós ficamos distantes da paternidade divina. E aí vamos viver a vida do jeito que nós queremos. Só que as coisas do mundo, que a princípio enchem os nossos olhos, elas não nos satisfazem. É como lá os farelos dos porcos, né? São cascas sem vitaminas, que vai encher, que vai pesar, mas que não vai alimentar. Então, o filho pródigo começa a ter uma outra necessidade. Ele começa a querer mais. E quando ele começa a querer mais, ele quer outro tipo de alimento, ele quer um alimento mais substancial. E aí o que acontece? Ele lembra do pai. Aí ele lembra que lá na fazenda do pai dele, os trabalhadores têm pão e abundância. E ele está ali em terra estranha, passando fome. Então eu vou procurar meu pai. Nesse pedaço, a parábola mostra para a gente a função da dor. Ela é necessária no nosso caminhar, porque somente ela nos faz perceber e nos fará voltar ao convívio desse pai. Então, nesse momento, ele quer o carinho e o aconchego do pai. E ele vai procurar o pai porque ele tem certeza absoluta que o pai há de lhe perdoar. E se põe a caminho. E o pai, o avistando de longe, já corre e já se pendura no seu pescoço e já o abraça. Olha só a magnanimidade de Deus. Olha a paternidade divina recebendo de volta um filho que todo mundo achava que estava perdido. E ali o pai o abraça e o beija. E ele fala aquilo que ele disse que falaria. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o corta, não o deixa acrescentar o que ele queria colocar, para ser tratado como um dos seus trabalhadores. Ali mesmo, o pai manda o seu servo trazer a sua roupa, trazer o seu anel, que é um símbolo de autoridade senhorial. Ali ele é reintegrado à sua família, aos seus direitos e à sua herança. Calça os pés para que os pés não venham a ser mais feridos. Por quê? Porque esse filho despertou. Ele estava morto e reviveu. Aí mostra para a gente realmente a função da dor. Se nós estamos bem, se nós estamos alegres, felizes no mundo material que nós vivemos, muitas das vezes a gente nem lembra que Deus existe. Agora, se a dor, se o sofrimento adentra a nossa casa, a gente volta logo o nosso pensamento e o nosso coração para o céu, porque não existe consolação em outro lugar que não seja em Deus. Então, ali, pai e filho retomam a sua convivência. Por que retomam? Porque nós, lá no nosso princípio, nós viemos de Deus. Na nossa simplicidade e ignorância, nós somos frutos de Deus. No nosso caminhar, nós podemos trilhar por terras diferentes. Nós podemos cometer enganos e ilusões, como o nosso filho pródigo, que ele foi realmente em busca de ilusões. Ele foi em busca das vivências que o mundo oferecia para ele. E ele aprendeu. Ele aprendeu e ele volta como? Ele volta arrependido. E esse arrependimento é o primeiro passo para o reencontro dele com o Pai. É necessário que ele saiba os erros cometidos, que ele faça uma autoanálise da sua caminhada, para que ele possa, de coração limpo, retornar ao Pai e esperar do Pai aquilo que ele possa lhe oferecer. Não o que ele queira receber,
mas aquilo que o pai possa lhe oferecer. Chegando lá, ele vê o quanto o pai é grandioso, porque vai lhe oferecer muito mais do que ele esperava retornar como um simples trabalhador da casa do pai. E o pai lhe oferece a sua condição de filho e de herdeiro novamente. Então Jesus coloca nesse pedaço o combate, o combate às penas eternas, ao chamado inferno, mostrando para cada um de nós que não existe falta irremediável, que todos nós vamos alcançar a plenitude, que todos nós vamos alcançar a felicidade. E aí o pai manda fazer o banquete, manda matar lá o vitelo, e nesse momento, já que pai e filho se reencontraram e se reharmonizaram, entra uma segunda parte da parábola, que é o filho mais velho, que é o primogênito. Nesse momento que o filho mais novo retorna, o primogênito se encontra no campo, trabalhando. E quando retorna, ele acha estranho, afinal de contas, tem festa na casa dele. E ele chama o empregado e pergunta o que está havendo. E o empregado fala: seu pai mandou dar a festa porque o seu filho voltou com saúde. E essa saúde aí é muito mais do que a saúde física. É aquela saúde moral que depois de tantas ilusões e depois de tantos enganos, a gente começa a reconquistar, começa a restabelecer. Então, naturalmente, motivo de comemoração. Mas o filho primogênito, ele não consegue compreender isso. Então, seu pai, olha o pai aí amoroso de novo, percebendo a resistência do filho mais velho, ele volta e vem falar com o filho, porque, afinal de contas, ele se recusa a entrar. E aí, a gente percebe que Jesus está fazendo essa comparação aos escribas e aos fariseus, porque, afinal de contas, eles eram cumpridores dos mandamentos divinos, mas tinha ainda o seu coração e a sua alma ressecado pelo egoísmo, ressecado ainda pelos enganos e pelas ilusões. Por mais que o primogênito estivesse ali, junto com o pai, realizando os desejos do pai, ele parecia que estava ali forçado, que realizar a vontade do pai era um peso. Na realidade, era uma barganha, porque ele não estava ali de coração aberto, ele estava ali para herdar tudo que era do pai. Então, quando o irmão mais novo chega novamente para dividir isso, ele se sente ofendido. E é exatamente assim que funciona, porque, afinal de contas, ainda existem certos tipos de religiosos, ainda muito dogmáticos e intransigentes, que acham que o céu lhe pertence, que somente a religião deles é a religião que vai salvá-los, que aqueles que não professam a sua religião, eles são hereges, eles são desprezíveis, e eles acham que o reino dos céus não é para esses companheiros. Então, Jesus é muito sábio, sem ofensa, ele faz com que os religiosos da época pensem e analisem a sua postura. Afinal, o filho diz, eu nunca transgredi um mandamento seu. E você nunca mandou matar um cabrito para eu me regalar com os meus amigos. Olha o ciúme, olha a inveja, ressaltando dos sentimentos do primogênito, que está ali na convivência do pai, que está ali
fazendo todos os atos exteriores da sua religião, mas não consegue a transformação no seu coração. E a gente percebe que é muito importante que a parábola, ela coloca 2 irmãos. Jesus poderia falar de muitas coisas, mas ele fala de um pai e 2 irmãos, porque na realidade ele está mostrando aí a paternidade divina. Ele está mostrando que, independente da crença, da raça, da cor, somos todos irmãos e ambos terão o mesmo tratamento. Então, o filho pródigo, Emmanuel diz muito bem, é justo e injusto, é fiel e infiel. Porque na hora do testemunho, na hora que ele poderia mostrar tudo aquilo que ele conquistou ao lado do pai tão bondoso, o que acontece? Quando o pai tem um gesto de bondade, de receber o outro filho de volta, ele censura a bondade do pai. Ele censura o gesto de perdão do pai. Então a gente percebe que mesmo convivendo com o pai, ele ainda não alimenta na sua alma os sentimentos bons. E quantos de nós, não vamos falar dos nossos irmãos de outras religiões, é muito bom a gente sempre falar de nós espíritas, como e quantos de nós espíritas estamos realizando as nossas tarefas religiosas, estamos cumprindo com as nossas obrigações religiosas, mas ainda assim temos o nosso coração como o do filho primogênito, ainda muito egoísta, ainda muito vaidoso, ainda muito invejoso, que não sabe dividir com o irmão aquilo que ele já alcançou. Tem uma passagem no Momento Espírita, 2 senhoras conversando. Não se diz a religião que elas professam, mas uma fala assim para a outra, com voz de censura: não consigo compreender como é que você consegue trabalhar nessa instituição, ajudando essas crianças, se essa instituição não é da nossa religião. E a irmã singelamente responde: mas Jesus diz que nós somos todos irmãos. E a outra não consegue compreender e continua repreendendo, mas eles não são da nossa religião. Essa entidade não é da nossa religião. Como se fazer o bem estivesse restrito ao local onde nós professamos a nossa fé. E o ato de ser bom é muito maior do que isso, é muito maior do que 4 paredes. Ser bom é como o Pai, é a todo instante você estar a posto para servir aquele que precise de você, independente da raça ou do credo. O nosso primogênito nos faz lembrar bem aquele fariseu que no templo orava, ereto, vaidoso, fazendo referência a todos os seus gestos de caridade. E ao lado dele orava o publicano. E na sua oração, o fariseu dizia: dei isso, fiz aquilo. E aí, na própria oração, faz referência ao publicano. Naquele momento, ele exalta as suas virtudes, o que já é um gesto contrário à humildade. A vaidade é sempre contrária à humildade. E ainda faz referência ao irmão publicano, o que é falta total de caridade e de amor ao próximo. Então, ele nos faz lembrar, o filho pródigo, também esse fariseu. E se nós percebermos bem, Jesus está sempre trazendo à lembrança, não as pessoas, mas ainda a sua forma de agir e de pensar. Precisamos sempre estar atentos, porque existem hoje
os novos fariseus, os novos publicanos, os escribas, para que a nossa postura possa mostrar o que a nossa religião, o que a nossa fé está fazendo de nós. E essa parábola, ela ainda nos mostra uma coisa que muitas das vezes passa despercebido na doutrina espírita. Não é só importante não fazer o mal. É importante fazer o bem no limite das nossas forças. Não adianta uma fé inoperante, que não tem frutos, que não tem produção. É necessário que nós estejamos sempre atentos para que possamos estar aqui de corpo e alma. Uma passagem interessante aconteceu no nosso grupo. O nosso grupo é muito pequenininho. Nós ainda estamos iniciando a nossa casa. Então, nós estudamos na casa de uma companheira, na garagenzinha dela, que ela adaptou, e ali nós estudamos às quartas e às sexta-feira. Então, nós estávamos estudando, esse fato foi na sexta-feira, nós estávamos estudando o livro dos médiuns. Estávamos lá no capítulo da obsessão. Estávamos lá trabalhando esse assunto que também é bem vasto. De repente, uma companheira, eu sento na cabeceira da mesa, uma companheira na outra cabeceira virou e falou assim: nossa, como o evangelho é lindo. Aí a filha que estuda conosco virou e falou assim: mãe, nós estamos estudando o livro dos médiuns. A gente percebe que é uma coisinha insignificante, que é uma coisinha boba, mas que na realidade a gente muitas das vezes não está ali de corpo e alma. A gente está ali presencialmente, a gente está ali fisicamente, mas às vezes os nossos pensamentos e os nossos corações estão voando, estão divagando. E a gente às vezes perde a oportunidade daqueles minutos durante a semana, que são muito poucos minutos diante das horas todas que tem a semana. Nós estamos ali muitas das vezes, ainda longe, sem perceber a grandiosidade daqueles minutos, o quanto a doutrina nos oferece para que a gente possa se regalar num banquete de luz, como diz a nossa parábola. Porque os ensinamentos de Deus, eles são eternos, eles são para a vida toda. Só que nós não temos condições ainda de perceber e compreender toda a extensão desses ensinamentos, do amor do Pai, da missão de Jesus. Nós ainda não temos essa condição. Então, aos poucos, tipo as dosezinhas homeopáticas, a gente, num curso aqui, numa palestra ali, num momento de reflexão ali, nós vamos amadurecendo e compreendendo aquilo que a vida nos oferece, aquilo que Deus espera de nós. E essa é exatamente a passagem quando fala do filho pródigo, a função da dor. Traz a esse companheiro de volta. Se ele não consegue aprender através do amor, ele vai ter que ter outra oportunidade e vai aprender através da dor. E quantas pessoas se revoltam porque estão sofrendo? Quantas se encontram em desespero, em alucinadas revoltas, porque sofrem. Hoje eu dei uma notícia para minha filha, ela me ligou. Então, ela tem sempre uma postura muito reclamativa. E eu falei: você está reclamando, as coisas ainda não aconteceram e você está nessa postura. Mas, mãe, isso vai mexer com a minha vida, eu já estou toda estruturada. Calma, ainda não aconteceu. Você já sabe o que deu no exame do seu avô? Ele está com suspeita de câncer. Pronto, ela mudou o foco. Ela mudou o foco e naquele momento
ela se desesperou. Aí já começou a chorar, já ligou para o irmão chorando, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer. E aí, quando ela se acalma, ela me liga. Mãe, o que a gente pode fazer? A gente pode esperar. A gente pode esperar o resultado dos exames, a gente pode dizer para ele que tudo pode ter um jeito, que o câncer, a maioria das vezes, quando descoberto no começo, tem cura. O que a gente não pode, como espírita que nós somos, minha flor, é se desesperar. É se revoltar, é achar que nesse momento em que Deus oferece para ele a oportunidade dele rever os seus valores, a gente entre atrapalhando, dizendo que isso é um pecado, que isso é um castigo, que ele não merecia isso. Todos nós colhemos aquilo que semeamos. Está lá, o filho pródigo, ele teve a sua liberdade de ir. Ele teve a sua liberdade de gastar a sua fortuna. Mas ele tinha que colher os frutos da sua escolha. E quando ele sofre, quando ele vai para a terra dos outros, quando ele é tratado como um animal, a gente dá valor a quem? Ao nosso pai. E aí ele volta. Volta transfigurado. Volta modificado, volta valorizando aquilo que ele deixou para trás. Só que o tempo que ele perdeu não volta, mas para frente ele terá novas oportunidades. E é assim que Deus age conosco. As reencarnações estão aí sendo oferecidas a cada um de nós para que a gente possa valorizar todo o cabedal que Deus nos oferece. As nossas conquistas, as nossas vitórias, ninguém toma de nós. Mas também as nossas derrotas, os nossos enganos e os nossos erros, ninguém carrega por nós. Então, naturalmente, que nós vamos ser aquilo que nós semeamos. Então, naturalmente, que Deus vai estar ali na natureza, em toda a sua volta, na representação de um anjo de guarda, de uma mensagem de um espírito amigo, na representação da doutrina espírita, na sua consolação, vai estar representando. Deus está no mundo, Deus está no universo. Basta que a gente queira senti-lo, basta que a gente queira vê-lo. E o filho pródigo quis ver Deus. E o filho, o primogênito, a parábola acaba com ele de fora do banquete. Porque nesse momento, é o momento dele ter a mesma atitude que o filho pródigo. Ele vai sair. Ele não vai conseguir conviver com o filho que retornou. Por quê? Porque o egoísmo não pode penetrar no céu. O egoísmo não pode conviver na casa do Pai. Por isso que a parábola mostra ele voltando do campo. E ele mesmo não querendo entrar. É o que Jesus fala: para sentar à direita do meu Pai, a nossa túnica tem que estar impecável. Não tem que ter máculas. Então é preciso que o filho mais velho passe pelo processo que passou o outro, para que ele possa rever os seus valores, para que ele possa se fazer digno do banquete. E quando ele voltar, o pai vai estar lá para oferecer para ele o mesmo banquete que ofereceu para o filho mais novo. Porque Deus é amor, não é assim que João fala? Deus é amor. Não existe definição maior e melhor para Deus do que essa que João dá. E a gente pensa, e Emmanuel diz para a gente refletir em torno da nossa fé, em torno daquilo que nós abraçamos, porque todos nós somos religiosos, todos nós somos espíritas cristãos, lá fora outras denominações, mas raríssimas são as pessoas que se dizem sem fé, que não acreditam em alguma coisa. Lá no nosso trabalho tem um cliente que ele se diz agnóstico. Então, a gente conversa muito, mas ainda assim fica difícil
penetrar aquele coração. É uma pessoa boa, mas ainda não acredita em Deus. Ou, né, as coisas acontecem no mundo de forma tão contrária que ele diz assim: eu não consigo ver Deus nessa política, nessa miséria, na dor, na doença. Então ele diz que não consegue ver Deus nos lados negativos da nossa vida. Eu disse: mas você não consegue ver Deus no céu estrelado? Você não consegue ver Deus na natureza, numa criança que nasce, num sorriso, numa alegria, numa mãe que anda com seu filho doente no colo, do amor que ela dedica àquela criança? Aí ele para: pode ser, mas ainda assim fica muito difícil para mim. Na realidade, é ainda esse filho rebelde que acha que ser bom é dar tudo que o filho quer. E como o pai, para educar, precisa dizer que não, Deus não pode dar tudo o que a gente quer, porque se concedesse tudo o que nós gostaríamos de ter, olha nós aí, né, se enrolando, se comprometendo mais ainda e chegando lá na frente com uma bagagem, um peso de dor muito maior do que nós poderíamos esperar. Aí ele diz para mim: tanta gente que ora e não melhora nunca. Eu disse: mas gente, temos que saber o que pedimos. Afinal de contas, Deus é um doador de vida e não de coisas materiais. Nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um carro, nós precisamos nos transformar, nós precisamos nos moralizar. A partir do momento que cada um tiver consciência da sua posição no mundo, com certeza, diante dessa consciência, o mundo vai melhorar. Se todos nós acreditamos no futuro, e o futuro não é simplesmente o amanhã, o futuro é as nossas gerações futuras, a nossa vida futura, com certeza o nosso presente seria um presente de reflexão, seria um presente de autoanálise para ver a nossa postura de agora. Vejam bem, as nossas crianças, os nossos jovens, eles precisam dessa referência. A gente precisa falar de Deus para eles, porque eles são os filhos. Eles vão ser os pródigos ou vão ser os primogênitos? Essa referência é importante dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Naturalmente que o pai não vai ter a postura do Senhor, do Deus, mas ele vai ter que ter a postura da autoridade, mostrando para os seus filhos que Deus existe e que ele vai ser responsável pelos atos dele. Ele vai ter que ir de encontro às suas obras. Então é necessário que esse pensamento da parábola seja ensinado desde muito cedo. Tem muita gente que tem receio de falar de morte, mas também esquece de falar de vida com seus filhos. Esquece de falar de compromissos, que é essa educação que o pai deu para os seus 2 filhos. A educação foi a mesma. A opção deles diante da vida foi diferente, mas cada um recebeu de volta a sua escolha, as consequências da sua escolha. E isso é o tempo todo. A gente pensa na parábola como uma historinha para contar para as nossas crianças, mas não é uma historinha, é uma realidade que a gente vai sedimentar dentro do coração deles. A gente fala assim: a pau que nasce torto, morre torto. A gente fala isso dos adultos. E também não é assim. Porque a função da dor é justamente essa. Fazer com que a gente reflita nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Pensar o que eu quero de melhor para mim, mas não algo que me satisfaça agora. Como o filho pródigo, ele queria viver o mundo, ele queria viver a vida. Ele queria experimentar todas as alegrias terrenas. E foi. E voltou ferido, voltou sangrando,
mas voltou. O outro ficou lá, protegido, agasalhado, dentro do amor paterno, mas ainda com o seu coração cheio de revolta. É incapaz de um gesto bom, é incapaz de se alegrar com a volta do irmão. E às vezes a gente não consegue perceber que a nossa vida é uma parábola, que a nossa vida representa aquilo que nós fazemos dela, e que nós vamos ser realmente esse filho pródigo ou esse primogênito, porque Deus é um só, Deus é amor. Então ele está lá, ele está aqui, ele está em todos os lugares esperando o sinal. O filho nem precisou dizer tudo o que ele gostaria de dizer e o pai já estava lá, abraçando e beijando, porque o pai já sabia que ele ia voltar. Como o filho já sabia que seria perdoado, o pai já sabia que ele iria voltar. Então não existe a possibilidade de alguma alma, por não ser religiosa ou por professar outra religião, não fazer parte desse banquete. Não existe esse pecado que não possa ser superado. Basta que trabalhemos para isso. Não existe as penas eternas. Está lá na obra de Kardec, todo um capítulo sobre isso. Não existe. Nós precisamos estar atentos para ver o caminho que nós estamos trilhando. E todo mundo diz, Sandra, falar é muito fácil, fazer é que é difícil. Não é não. A dificuldade maior é o entendimento. É a boa vontade nossa de querer entender realmente aquilo que Jesus nos trouxe. Como falou a nossa irmã, o Evangelho é tão lindo, e a gente estava estudando o livro dos Médiuns. Por quê? Porque, na realidade, aquilo que estava sendo dito ali, ela não estava assimilando. E muitas das vezes a gente está em corpo presente e com coração distante, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. E aí a gente está sempre deixando para depois o nosso momento de renovação, que é hoje. Então, que Jesus possa sempre nos auxiliar, que busquemos sempre a doutrina espírita, através das casas e dos trabalhos, que nos empenhemos muito nas obras, nas tarefas, mas que guardemos no nosso coração que o Pai espera que cada um de nós busque a sua salvação. E ser salvo, gente, não é somente aceitar Jesus. Ser salvo é caminhar com Jesus. Estar salvo é trabalhar na sua seara de amor e de caridade. E para isso, a gente só precisa arregaçar as mangas, ter a boa vontade de querer servir, considerar o outro como um irmão nosso, que nós vamos encontrar lá na frente, talvez como um amigo, como um pai, como uma irmã, mas que com certeza faz parte da nossa família espiritual. Que Deus nos abençoe e nos possibilite sempre a reflexão, e que nós possamos ter a nossa fé ativa para que a gente possa retornar a esse Pai e ser recebido com banquete de luz. Graças a Deus.